mais um vídeo aí do nosso canal. Se gostaram do primeiro vídeo e quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal, dá um joinha aí para que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Esse conceito de hoje nós vamos falar sobre química, e um dos primeiros conceitos da química nós vamos falar sobre os conceitos fundamentais, para entender um pouco sobre alguns conceitos que a gente fala na química. Já que se a gente for pensar, extremamente tudo que vocês puderem visualizar nesse exato momento, onde vocês estiverem sentados aí, ou em pé, ou deitados, tudo tem um dedinho da química envolvido. Bom, então um dos conceitos fundamentais mais importantes na química seria o do que é matéria. Então quando a gente define matéria, a gente tem essa definição: tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E se ocupa um lugar no espaço, possui volume, ou seja, tudo, extremamente tudo que existe no planeta é matéria, porque vai ter uma massa mínima ou máxima possível e um pequeno volume ou um máximo volume. Então tudo que vocês puderem imaginar é formado por matéria. E aí no conceito a gente tem mais três conceitos importantes: massa, volume e densidade. O que seria essa massa? Massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então quando você faz aquela medida na balança, você se pesa na balança, você está vendo qual é a massa daquele corpo. Ou quando você faz uma receita de bolo e qualquer outra receita que você utiliza medida de massa, você está vendo a quantidade de matéria deste corpo. O volume é uma extensão física do espaço ocupado por um corpo. Como é que a gente pode calcular esse volume? Todas as vezes que você pega um copo com água e enche esse copo, você está enchendo o espaço deste corpo, que seria o copo, com um devido volume, que é a nossa água. E a densidade é a relação entre esses dois conceitos de cima, entre a massa e o volume. Ou seja, quando a gente faz a densidade de um corpo... Pronto. Então, quando a gente fala da densidade de um corpo, nós estamos relacionando a massa, a quantidade de massa desse corpo dividido pelo volume total desse corpo. As duas unidades de medidas, tanto para massa quanto para volume, seria G, que é gramas, e ml, que é mililitros. Então, todas as vezes que a gente for calcular a densidade de uma matéria, nós vamos levar para essas unidades, gramas e mililitros. Bom, agora que a gente viu os conceitos fundamentais de matéria, o que é matéria, massa, volume e densidade, vamos falar sobre a classificação da matéria. A matéria é classificada de duas maneiras: ou ela é uma substância pura, ou ela é uma mistura. O que seria uma substância pura? Uma substância formada por elementos. E esses elementos podem ser puro simples ou puro composto. Então a substância pura simples vai ser uma substância formada apenas por um único elemento. Um exemplo muito comum que a gente utiliza é o gás oxigênio, O2. É uma substância pura e simples, pois é formado por um único elemento, que é o elemento oxigênio, apesar de ser uma substância, porque aqui está escrito gás oxigênio. Já uma substância pura composta é uma substância formada por elementos, porém é formada por dois ou mais elementos diferentes. Um exemplo comum é o CO2, gás carbônico, ou seja, que a gente também faz e vê muito nas nossas trocas respiratórias, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico. Substância pura simples, um único elemento. Substância pura e composta, formada por dois ou mais elementos. Aqui nós estamos formando o gás carbônico por dois elementos, o carbono e o oxigênio. Já a mistura, nós temos um conceito de mistura. O que seria mistura? Mistura nada mais é do que a própria palavra já dá um conceito. É pegar esses vários elementos, essas várias substâncias, sejam elas simples ou substâncias compostas, e formar uma mistura, sendo ela homogênea ou heterogênea. Quando a gente fala de mistura homogênea ou mistura heterogênea, os prefixos das palavras homogêneas e heterogêneas já nos dá uma ideia do que poderia ser homo e hétero.
Homo dá a ideia de semelhante, igualdade, e hétero dá a ideia de diferente. Por isso nós temos no nosso conceito homossexuais e heterossexuais, pessoas que gostam do mesmo sexo e pessoas que gostam do sexo oposto. Então, homogênea, nós temos uma mistura homogênea, uma mistura que só consigo ver uma única coisa, ou só tem uma única fase. Então, se eu pegar vários elementos ou várias substâncias diferentes, eu só vou conseguir ver uma única coisa. Um exemplo comum de substância homogênea que a gente pode ver no nosso dia a dia, porque eu vou trazer a química para o nosso dia a dia aqui nas nossas aulas de revisão, é o nosso cafezinho diário. Nós pegamos uma mistura de várias substâncias diferentes, o pó do café, o açúcar, a água, e fazemos uma mistura homogênea, onde quando a gente consome o nosso cafezinho, nós conseguimos ver apenas uma única coisa, que é aquele pretinho do nosso dia a dia. Esse é um exemplo de substância homogênea. Já uma substância heterogênea, que tem elementos diferentes, que eu consigo diferenciar, um exemplo comum é quando a gente faz a mistura da água com óleo. Todas as vezes que eu pego um copo de água e boto um pouco do óleo, eu consigo diferenciar, eu consigo ver essas duas fases, eu consigo ver tanto a água quanto o óleo. E toda vez que eu conseguir diferenciar elementos diferentes em uma mistura, ela vai ser classificada como uma mistura heterogênea. Então, se a gente fosse dar alguns exemplos aqui, em uma mistura homogênea, eu teria a água, H2O, mais sal. Exemplo, toda vez que a gente faz essa mistura em uma proporção pequena do sal, a gente vai conseguir ver uma única coisa. E uma mistura heterogênea, nós poderíamos ver a mesma água agora com o óleo. E é isso aí, pessoal. Vamos ver mais dois conceitos posteriormente. Agora que a gente já sabe o conceito de matéria, que a gente já viu a classificação da matéria, vamos falar sobre os estados físicos dessa matéria. E isso aí é uma coisa que eu sei que todo mundo, você de casa, já deve ter ouvido e sabe já um pouco sobre esse conceito. Então, como a gente consegue encontrar essa matéria no nosso dia a dia? A matéria vai ter no seu estado físico o sólido, o líquido, o gasoso e o plasma. Porém, o plasma não é muito comentado, então a gente vai focar apenas nesses três estados físicos da matéria. No estado sólido, nós temos o menor grau de agitação das partículas. Ou seja, o que seria isso? Nós temos partículas de elementos que formam a matéria no estado sólido, onde elas estão muito juntas, onde não tem como ter uma agitação dessas partículas de maneira mais rápida ou mais frenética. Que é o que a gente pode ver aqui nessa parede, ó, como exemplo. A matéria está no estado sólido de forma com que as partículas que formam essa matéria estão muito juntas. No estado líquido, nós temos um conceito aqui onde ela adquire a fórmula do recipiente. Então, se a gente for levar no nosso cotidiano, o que a gente encontra no estado líquido mais fácil? A água. Então, ela adquire o formato do recipiente com que a gente ocupa essa água. E aí, seu grau de agitação é um grau de agitação intermediário, onde eu vejo as partículas que estão se agitando, porém elas estão se agitando de uma forma organizada. E ao estado gasoso, apresenta um maior grau de agitação. Então, são partículas onde eu não consigo visualizá-las de forma com que elas tenham um maior grau de agitação. Se a gente fosse levar isso como exemplo, nas partículas sólidas, eu tenho partículas extremamente organizadas. Nas partículas líquidas, elas são organizadas, porém ela tem um distanciamento onde permite um grau de agitação maior. E as partículas gasosas, eu tenho partículas extremamente desorganizadas, aonde eu não consigo orientar, e aí dessa forma os gases, na sua grande maioria, eles ficam de forma invisível para nós aos olhos nus. Já que a gente sabe que a matéria pode ser encontrada no estado sólido, líquido e gasoso,
A mudança do estado físico da matéria também tem suas denominações. E aí a gente pode ver no nosso dia a dia. Eu tenho uma matéria no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Quando ela passa do estado sólido para o estado líquido, ela sofre um processo que nós chamamos de processo de fusão. Exemplo comum, quando a gente pega o gelo da nossa geladeira e bota ele na temperatura ambiente. O que acontece com o gelo? Ele derrete. Se ele derreteu, ele saiu do estado sólido e foi para o estado líquido. Esse processo de derreter é chamado de fusão. Da mesma forma que se a gente tiver esse líquido e ele for transformado em gás, ele vai sofrer um processo de ebulição. No nosso caso da água, ele sofre um processo que nós chamamos de evaporação, que é quando a gente pega aquela água para fazer o nosso cafezinho do dia a dia, deixa lá no fogo e esquece. E aí, quando volta, cadê a água? Só tem a panela lá. E aí a gente fala, pô, a água sumiu. Ela não sumiu, ela mudou de estado físico da matéria. Ela saiu do seu estado líquido e foi para o estado gasoso, onde a gente não consegue visualizar esse estado gasoso. E a forma de contrário também tem suas denominações. Se eu sair do estado gasoso e for para o estado líquido, eu vou sofrer o processo de condensação. É o que acontece no nosso processo de chuva. A água evapora dos rios, dos mares, dos lagos, vai para a atmosfera, atinge uma temperatura um pouco mais fria e condensa. Ao condensar, ela volta do estado gasoso para o estado líquido na forma de chuva. Então, quando a gente vê essas grandes chuvas, quando a gente toma banho de chuva, é justamente a condensação dessa água que saiu aqui do seu processo de gasoso. Do processo líquido para o processo sólido, já chamamos de solidificação. Quando a gente pega a nossa água e coloca na geladeira, porque o dia está muito quente, para que a gente possa tomar um refresco ou um suco um pouco mais gelado, nós estamos solidificando esse líquido aí, ou solidificando a água. E existe um processo que é o processo de sublimação, onde ele sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. O processo é chamado de sublimação. Os mais novinhos provavelmente não vai ter tido tanto contato, mas quem é um pouco mais antigo, normalmente antigamente utilizava-se muito pastilhas de naftalina nos armários para com que pudesse espantar insetos, traças, baratas, justamente para isso. E se a gente observar, a naftalina é um sólido que sofre o processo de sublimação e passa a ser um gás, sem passar pelo estado líquido. Se eu saio do estado gasoso e vou para o estado sólido, eu sofro um processo de ressublimação. Então, pessoal, se a gente tem os conceitos emassificados de estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, e as suas mudanças de estados físicos para o nosso dia a dia, e aí um exemplo bem comum que eu gostaria que vocês pensassem no seu dia a dia é o processo da água. Vocês vão emassificar esse conteúdo e com certeza na sala de aula isso aí vai ficar cada vez mais simples. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos.